Então, vamos imaginar que uma determinada cidade, nos censos aí realizados, teve o seguinte comportamento. Em 1980, 1990, 2000 e 2010. Vamos imaginar que em 1980 uma população era de 10 mil habitantes. Em 90 foi 12.700, outra depois cresceu para 16 mil e outra cresceu, sei lá, para 20 mil. 20 mil. Então, a gente, o que a gente faz nessa situação, eu quero estimar para frente, né, essa minha população de final de plano, aí para esse cálculo de vazão, por exemplo. Então, eu tenho duas opções. Ou eu vou utilizar um método de crescimento com base em um método analítico, quer aritmético, quer, né? Então, para isso, a gente precisa ter mais ou menos uma ideia de como está aparecendo o crescimento dessa cidade, né? Por exemplo. Então, a gente pode inserir aqui um gráfico do tipo dispersão. Então, vamos ver aqui os gráficos de dispersão. Se a gente vê, está se aproximando bastante aqui de um crescimento linear, né? Como vocês estão vendo. Aí eu poderia utilizar lá o método de crescimento linear com base na equação, né? P de final de plano é igual a P0, que multiplica uma taxa de crescimento, que multiplica um período, né, de tempo, Tn menos T0, isso é a taxa de crescimento aritmético. Ou eu posso utilizar o método de extrapolação da curva. Como é que é isso? É simplesmente fazendo a seguinte coisa, onde eu vou obter esses valores aí de taxa, etc, etc. Então, o que a gente faz nesse caso aqui, eu clico aqui nas bolinhas, aqui nos pontos, né? Reais aqui de população, vou no botão direito aqui do Excel e vou adicionar uma linha de tendência. Nessa linha de tendência, tem várias equações aqui, exponencial, linear, logarítmica, polinomial, potência, média móvel, né? Média móvel vem sendo utilizada bastante, né, na coisa do Covid. Então, como a gente está vendo aqui, a gente pode testar para ver qual que se ajusta melhor, ou seja, qual que dá o maior coeficiente de determinação, qual o coeficiente mais próximo da unidade, né? Vamos chamar assim. Então, pela coisa aqui, a gente está vendo que a linear está respondendo bem, né, a isso aqui. Então, a gente pode imaginar que o tipo de crescimento para essa população de final de plano será um crescimento linear. Qual a equação que a gente vai utilizar? Simplesmente a gente vai aqui, ó, e a gente manda exibir a equação no gráfico e exibir também o valor do R quadrado ou coeficiente de determinação. Então, o valor aqui, ó, já está mostrado, ou seja, nós temos um coeficiente de determinação próximo à unidade, que é ótimo, né? Então, está 0,99 aqui, e aqui está a equação, onde eu tenho o y, que é população contra tempo. Então, o que vai acontecer é o seguinte, ó, vamos imaginar que eu estou fazendo um projeto para o ano de 2021 e eu vou projetar essa minha cidade um horizonte de projeto de 20 anos para frente. Portanto, eu vou projetar essa minha população para 2041. Certo? Então, olha, o que eu vou fazer é simplesmente usar essa equação aqui, ó. E aí, eu vou pegar esse valor aqui e vou colocar como uma equação aqui, ó. Então, vai ser igual, mais, né, a mesma coisa. Jogo isso aqui, 333 vezes o meu x, que está aqui, ó, menos esse outro valor. Então, se eu pegar isso aqui, né, para o ano de 2021, que é o ano zero, a minha população estimada, com base nessa equação de crescimento linear, é 23.333 habitantes. Se eu jogar isso aqui lá para o ano de 2041,
a minha população de final de plano vai ser de 29.993 habitantes. Portanto, essa é a população que eu vou trabalhar, né, para o cálculo, por exemplo, das vazões ali afluentes à estação de tratamento. Vazão média, máxima diária, máxima horária, mínima, etc. Tá? Eu poderia fazer isso utilizando uma equação, mas eu particularmente gosto muito de usar o Excel para isso, tá? Acho muito mais prático. Mas, obviamente, que os livros textos, eles estão aí disponíveis com as equações e com outros métodos, talvez um pouco menos preciosos, né, um pouco mais preciosos aí nessa determinação. O que é importante disso tudo é que a gente consiga reproduzir a partir dessa estimativa, dessa curva de crescimento, o comportamento real de crescimento daquela população. Ou seja, eu não vou utilizar, por exemplo, ou raramente a gente utiliza um crescimento exponencial, porque quando eu projeto isso lá para frente, dá uma população absurda, tá? Muitas vezes, quando você tem uma dispersão um pouco maior de dados, a gente trabalha com a curva logística, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui esses dados e eu trabalhar diferente, vou colocar aqui para baixo, ó. Imagina que o crescimento foi a seguinte coisa, ó, cresceu para 15 mil, aí foi para 16.500 e, por exemplo, foi para 18 mil. Então, se eu pegar esse gráfico e jogar para cá, a gente vai ver que, né, a curva, a aritmética aqui não é muito boa, né? Porque ela não tá com um R2 de 0,89, que não é um bom R2. Então, nesse caso aqui, pode ser que uma curva polinomial, ela me ajude, né? Ela retrate melhor essa forma de crescimento. Então, se eu botar aqui, adicionar a linha de tendência, uma polinomial, ó, ela já tem um ajuste um pouco melhor esse conjunto de dados. Então, se eu colocar aqui o R2, né, já está com 0,98. Então, ao passo que um estava 0,89, agora já está 0,98. Portanto, eu posso, para esse exemplo aqui, trabalhar, por exemplo, com essa curva de crescimento do tipo polinomial. Então, eu pego esse negócio aqui, né, copio, aí eu vou jogar para cá, nessa estimativa da população de final de plano. Então, vou jogar. Então, vamos imaginar que essa população, né, aqui, ela vai me dar uma vazão para a gente simplificar, certo? Assumindo aqui um consumo per capita de 150, então essa população aqui vai me dar uma vazão média de 15 mil vezes 150 vezes 0,8, né, que a gente viu, dividido por 86.400. Isso aqui daria uma vazão em litro por segundo de quanto, pessoal? Isso. 20,83 litros por segundo, beleza. Então, aqui seria 20,83 litros por segundo vezes 400 miligramas por litro, né? Aí a gente vai representar isso aqui por quilo por dia, por exemplo. Então, eu vou pegar isso aqui, 10 a menos 6 quilos por miligrama e 86.400 segundos por dia. Então, esse segundo corta com esse miligrama corta com esse aqui, portanto, eu vou ter em quilo por dia. Isso aqui dá quanto? 720 quilos de DBO por dia. Portanto, eu tenho, nessa situação, que uma população para esse consumo de água, para essas características do esgoto, uma população de 15 mil habitantes, né, vai produzir uma poluição, em termos de DBO, de cerca de 720 quilos de DBO por dia.
Agora, quando eu vou fazer o cálculo para uma indústria, a gente viu que é diferente. Vamos imaginar que eu tenho uma vazão de uma indústria que é determinada a partir de uma produção e não de uma população. Portanto, eu vou ter uma carga, mas eu não tenho um balizamento de quanto essa carga poluidora representa em termos de população. Então, o conceito de equivalente populacional, ele surgiu a partir daí. Foram feitas algumas estimativas e chegou-se a um número, né, que da seguinte coisa, né, de cerca de 54 gramas, o equivalente populacional é de cerca de 54 gramas de DBO por cada habitante por dia. Então, como se fosse um habitante, ele é capaz de produzir cerca de 54 gramas de DBO por cada dia. E se a gente observar, né, a equação, né, o equivalente populacional, é uma relação entre grama por dia, né, de DBO, como aqui está em quilo por dia, é uma relação entre carga dividido por população. Significa dizer que a população, em termos de equivalente populacional, é igual a carga dividido por esse fator EP. Então, o que a gente vai fazer uso é desse fator para estimarmos, por exemplo, quanto uma determinada indústria equivale em termos de população. Portanto, se uma determinada indústria, sei lá, de laticínio, por exemplo, tem uma vazão, vamos imaginar, uma vazão média de 200 litros por segundo. E ela tem uma DBO, por exemplo, de, sei lá, 1.500 miligramas por litro. Então, qual vai ser a carga de DBO dessa indústria? Será igual. Dá quantos aqui? 200 vezes 1.500 vezes 86.400 vezes 10 a menos 6. 25.920 quilos de DBO por dia. Então, quanto isso representa em termos de população? Aí a gente vai fazer aqui, ó. Então, a população será igual à carga, né? Dividido pelo equivalente populacional, que será igual a 25.920. Como aqui, né, o equivalente populacional está em grama de DBO por habitante dia, portanto, aqui eu vou ter que representar, né, vou ter que multiplicar isso aqui por 10 a terceira, né, não? Gramas por dia, né? Isso dividido por 54. Então, qual é a população, né, equivalente dessa carga poluidora? Pronto. Então, o equivalente dessa indústria é cerca de 480 mil habitantes. Mandando, né, produzindo, encaminhando para uma estação de tratamento de esgotos, esgoto sanitário, por exemplo. Então, é uma equivalência da poluição causada por um determinado processo industrial sendo normalizado pela população que produziria uma poluição equivalente, uma poluição semelhante. Por isso é que o nome é equivalente populacional.
Tranquilo. Então, com isso, olha, a gente já trabalhou aqui na nossa disciplina, né, o conceito de eficiência, que é, por exemplo, a DBO, por exemplo, removida, dividida pela DBO afluente, isso vezes 100, né? Isso é eficiência. Nós trabalhamos o conceito de tempo de detenção hidráulica, que é esse tempo que uma gota de esgoto permanece em um determinado processo de tratamento. Esse tempo de detenção hidráulica é uma relação entre volume e vazão. Portanto, quanto menor o tempo de detenção hidráulica, menor será o volume, isso é bom, né? Mais barato será o tratamento. Então, qual é o tempo de detenção hidráulica ideal? É o menor tempo possível que me dá uma determinada eficiência desejada. Isso é o TDAH ideal, ótimo. E esse TDAH, esse tempo de detenção hidráulica, vai variar conforme a tecnologia de tratamento que eu estou projetando. Por exemplo, lagoa de estabilização são elevados tempos de detenção hidráulica, da ordem, muitas vezes, de 20 dias, 30 dias, 40 dias, dependendo aí do tipo de lagoa. Já para sistemas de lodo ativado, são tempos de detenção hidráulica muito baixos, da ordem de horas. Por exemplo, 24 horas no de aeração prolongada, 8 horas na modalidade convencional, por exemplo. Reatores UASB já são baixos tempos de detenção hidráulica. Assim como o sistema de lodo ativado, é um sistema, né, de alta taxa. Então, baixos tempos de detenção hidráulica. Consequentemente, se a gente pensa em termos de demanda diária, sistemas como o ASB, lodo ativado, vão demandar uma área muito menor do que lagoa de estabilização. Porque o principal critério para isso é o tempo de detenção hidráulica. E a gente vai ver outras tecnologias, por exemplo, o wetlands, elevados tempos de detenção hidráulica, demanda de área maior. Por isso que o wetlands são utilizados, né, wetlands construídos, são utilizados somente para pequenas populações. Grandes populações, da ordem de uma cidade, são inviáveis tecnicamente e economicamente. Especialmente economicamente, né, no tocante a ter que lidar com muitas desapropriações, etc, etc. Tá? Então, tudo isso, o tempo de detenção hidráulica vai interferir nesses aspectos aí de custo, né? Entre outras coisas. A gente viu também o conceito de carga poluidora, que esse conceito de carga é sempre o produto de uma vazão por uma concentração. Então, carga poluidora, em termos de matéria orgânica, vai ser o produto da vazão por um parâmetro de qualidade de água que se relacione com matéria orgânica, DBO, DQO, carbono orgânico total, tudo dependerá do uso que eu vou fazer desse cálculo de carga poluidora em termos de matéria orgânica. Eu posso certamente fazer cálculo de carga afluente de nitrogênio total Kiljoule. Simplesmente será o produto da vazão pelo NTK afluente ali ao processo de tratamento. E a gente vai ver que isso é extremamente importante, por exemplo, quando eu estou projetando um sistema de lodo ativado, para calcular também a demanda de aeração para uma determinada nitrificação. Ou seja, como a nitrificação é um processo aeróbio, certamente eu vou ter que somar a demanda de ar para a remoção da matéria orgânica carbonácea e vou ter que também somar, né, uma demanda de aeração para uma nitrificação que pode acontecer, especialmente se a gente está trabalhando com elevadas temperaturas, onde a nitrificação acaba acontecendo, muitas vezes para baixas idades de lodo. Então, o outro parâmetro que a gente viu aqui é o equivalente populacional, né? Que é exatamente essa relação entre carga e, né, poluidora, carga de
matéria orgânica, por exemplo, carga de DBO, dividido aqui pela população. Né? Então, a população é a carga dividida pelo equivalente populacional, que a gente viu que é esse número aí, pode variar um pouquinho para lá, para cá, e a gente sempre tem que ter uma ideia de que, às vezes, esse número está expresso em termos de DBO, outras vezes está expresso em termos de DQO, tá? Então, a gente obter na literatura esses valores corretos, tá certo? Então, por enquanto, é isso, né? Os principais conceitos que a gente viu, aí os outros balanços de massa, etc, etc, etc. Então, nesse sentido, eu queria fazer uma rápida trabalhada com vocês, ainda nessa questão dos balanços, certo? Então, quando a gente vai trabalhar com balanços, aí dependendo do tipo de sistema biológico, etc., se eu estou trabalhando com DBO, balanço de DBO, DQO, se eu estou trabalhando com balanço de nitrogênio e tal. Então, tudo isso vai variar conforme o uso que eu queira dar para esse balanço. Sempre balanços de massa em sistemas de tratamento, a gente está trabalhando com o conceito de carga afluente, tá? Então, por exemplo, da minha DQO, por exemplo, carga de DQO afluente, eu vou ter aqui que uma parte dessa DQO, ela vai ser removida na forma de lodo. Então, essa DQO vai viabilizar o crescimento celular, e aí eu vou produzir lodo. No momento em que eu retiro o lodo do meu sistema de tratamento, eu estou removendo essa DQO, né? Antes o lodo estava sendo transformado, essa DQO estava sendo transformada para lodo e estava lá no sistema, né? Ainda. Mas no momento em que eu retiro ali, mando para um leite de secagem, depois mando para um aterro sanitário, eu estou, né, me livrando dessa DQO afluente que foi transformada em lodo. A outra parte da DQO, por exemplo, se eu estou avaliando um processo aeróbio, inicialmente, a outra parte da DQO vai ser transformada em CO2 e água, né? Então, lembremos que, eu vou chamar aqui MO, né, de matéria orgânica, que é aquela molécula de glicose, mais 6 oxigênio, dando 6 CO2 e 6 H2O, né? Isso aqui é a fase anabólica do processo, né? É a parte dessa DQO que está sendo transformada em células, está aqui o lodo, e essa parte aqui é a parte catabólica do processo, que está sendo transformada, né? Esse carbono aqui da DQO está sendo transformado nesse carbono aqui do CO2, e aí ele está se desprendendo do líquido e está indo ali para a atmosfera. E, obviamente, que uma parte dessa DQO está aqui no efluente, né? Porque o processo não é 100% eficiente, tá bom? E, obviamente, como é um fluxo contínuo, né, o que está entrando é o que está saindo. Então, a vazão que está entrando aqui é a vazão que está saindo aqui. Em condições anaeróbias, a gente tem uma ligeira diferença nesse fluxo aqui, nessa distribuição dessas conversões que acabam acontecendo num sistema biológico. Então, num sistema anaeróbio, como a gente vai ver, o que acontece é que, como se produz, né, se gera menos energia, menos ATP nesse processo de fermentação, né, que vai ser transformado depois ali em metano, em biogás, né, a gente tem menos energia do que em um processo aeróbio. Portanto, eu formo menos lodo.
cerca de 5 a 10 vezes menos lodo do que num processo aeróbio. Então, anaeróbio aqui, eu vou formar lodo. O processo anaeróbio, ele é menos eficiente do que o aeróbio. Então, esse efluentezinho aqui, se aqui eu tenho 80%, 90%, aqui em termos de DBO, às vezes até mais, muitas vezes, né? Para o processo anaeróbio, eu tenho aqui 70%, né? 75% em termos de remoção de DBO, por exemplo. Portanto, aqui eu tenho um efluente que tem mais DBO para a mesma carga, né? Vamos pensar assim. Então, é efluente. E essa outra parte aqui, ó, vai ser transformada em quê? Em biogás. Então, a que não é convertida em lodo é transformado em biogás e aqui sai uma parte do efluente. Portanto, quais são as parcelas relativas à minha DBO ou DQO removida? Então, por exemplo, aqui, se eu estou trabalhando em carga de DQO, aqui, DQO de 85%, 90%, muitas vezes aqui, DQO da ordem aqui de 60%, quando muito, 65%, 70% de remoção de DQO. E o que não é removido não está no efluente, não está no lodo, está sendo transformado em biogás. Portanto, nesse balanço de massa aqui, o que efetivamente vai ser removido é isso aqui, ó. A DQO que é convertida em lodo, então essa aqui é a minha DQO removida. Essa aqui será a minha DQO removida. Só que a gente observa que aqui eu removo uma grande parte da minha DQO, por exemplo, na forma de lodo. E aqui eu removo grande parte da minha DQO na forma de biogás. Tá? Quando eu estou analisando, por exemplo, o nitrogênio, aí eu tenho que ter muito cuidado com uma coisa que eu vou falar para vocês. Vamos imaginar que eu tenha 100 miligramas por litro na forma, no afluente aqui, no afluente, na forma de amônia. Aí vai haver um processo de nitrificação, certo? Beleza. Aí, desses 100, eu vou lançar a seguinte coisa. Vocês acham que se eu tiver, por exemplo, né, teve a nitrificação, aí eu tenho no efluente, sei lá, 20 miligramas por litro de amônia, houve uma boa nitrificação ali, completa, 70 miligramas por litro de nitrato e 10 miligramas por litro de nitrito. Pergunta a vocês acham que isso aqui é coerente? Vamos imaginar que eu não tenho nitrogênio orgânico, tá aí para não ter amonificação, etc. Vamos imaginar que eu estou trabalhando com a amônia na forma de um produto químico e que não tem nenhuma contribuição a mais. Portanto, o meu nitrogênio total será a amônia, praticamente. Tá? Vamos lá. Eu acho que está condizente, professor. Assim, no processo de nitrificação, primeiro a amônia pode vir a ser convertida em nitrito e em seguida em nitrato. Certo. Se o processo está acontecendo de forma eficiente, isso quer dizer que a maior parcela do produto amoniacal seria, no caso, o nitrato, que equivale a 70%, 70 miligramas por litro. O residual seria a amônia e um pouco de nitrito que não foi totalmente convertido em nitrato. Ou estou enganado? Não, isso em termos de processo está perfeito, a sua análise. Né? Em termos de processo está perfeito. Contudo, eu não posso, do jeito que está aqui, analisar com base num valor de concentração aqui de miligrama por litro. Por quê?
Porque eu posso somar nitrogênio, mas eu não posso somar quando esse meu nitrogênio ele está ligado a outros elementos. Então, o que a gente tem que fazer num balanço de nitrogênio é converter tudo que está em miligrama por litro para miligrama de nitrogênio por litro. Aí sim eu posso somar. Então, por exemplo, esse meu 100 miligramas por litro de amônia, se eu levar em consideração que a amônia é NH3, como é que eu transformo esse amônia como N na forma de amônia? Então, eu vou pegar, quanto é o peso atômico 14. aqui do 14, professor. N14, né? Então, tá aqui 14, e vou Gramas por dividir mol. pela molécula NH3, que é 17, né? Sim. Perfeito. Então, esses 100 miligramas por litro em termos de amônia é o equivalente a quantos miligramas de nitrogênio como N por litro? 0,82. Não, aí vai ser 0,82 aqui? Sim, a razão. Beleza. Então, eu vou pegar 100, vou multiplicar por 0,82, que vai me dar 82 miligramas de N, né, aqui por litro, tá? Vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Então, eu vou pegar 20 e vou multiplicar por 0,82, que dá quanto? 16,4 miligramas de N por litro. Beleza? Aí vamos fazer a mesma coisa para o nitrito e para o nitrato. Então, o nitrito aqui, ó, vai ser igual a 14 dividido por NO2. Então, o N, ele é 14 e o O é 16, não é isso? Então, NO2 vai ser 46. Então, esse aqui vai ser para o nitrito. E para o nitrato, vai ser 14 dividido por NO3. Então, 14 mais 48, que vai ser 62, não é não? 0,22. E esse aqui? 0,30. Beleza. Então, vamos pegar 10 vezes 0,30, isso aqui dá 3 miligrama de N, O, miligrama de N, né? De N como N, vou colocar aqui na outra coisa, tá bom? E esse aqui vai ser 70 vezes 0,22, 15,4. Então, a nossa coisa vai ser a seguinte balança, ó. Aqui eu vou ter na entrada 82 miligramas de N por litro. E aqui na saída, o que é que eu vou ter, ó? Eu vou ter três coisas. Eu vou ter esse outro aqui que vai estar 16,4 miligrama de N por litro. Vou ter esse outro que vai ser 15,4 do nitrato, né? Miligrama de N por litro. 15,4. E o outro que vai ser 3. Que vai ser 3, ó. Então, aqui eu posso somar. Beleza? Ah, vou assumir que houve um crescimento, uma parte desse nitrogênio foi usada aqui, por exemplo, para crescimento microbiano, biomassa e tal, um pouquinho. Beleza. Mas olha a diferença aqui, ó, que vai faltar no nosso balanço, ou seja, 82 tá o correto com base em termos de nitrogênio,
seria de quanto aqui? A diferença? 47,2 miligramas de N aqui, ó, por litro, que está faltando no nosso balanço. Nesse, pode ser um cabelinho de sapo, vamos chamar assim, para cá, para a biomassa, né? Para a formação do lodo que vai utilizar, vai demandar um pouco desse nitrogênio. Mas o nosso balanço estaria errado sobre esse aspecto. Portanto, toda vida que vocês pegarem um laudo de qualidade de água, ou toda vida que vocês forem analisar uma legislação que tenha ali, que contenha compostos nitrogenados, por exemplo, amônia, né, o nitrato, enfim, qualquer coisa, sempre observem se está sendo representado como miligrama por litro ou miligrama de N por litro, porque vocês estão vendo que tem uma diferença substancial, né, no valor que a gente calcula, porque temos que levar em consideração, quando a gente está representando como N, esses aspectos, né, aí que a gente mostrou, tá bom? Então, prestem atenção nos balanços em relação a essa forma, tá? Eu posso somar quando as unidades todas estão equivalentes em termos de N, mas não posso somar miligrama por litro, ipsilitros, né, como eu poderia somar com a questão da DBO, da DQO, que a gente mostrou anteriormente.